Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar a fala de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito de identidade, ou seja, gênero e raça, né? Algumas formas de preconceito tornam as declarações de pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. O que o texto quer dizer? É uma questão de filosofia, tá? Então tem que prestar muita atenção. Filosofia no Enem tanto tem questões de conteúdo, né, questões factuais, conteudistas, como tem questões de interpretação. Geralmente as questões de filosofia são conteudistas. Elas têm termos muito complicados, como é o caso dessa questão aqui, né? E eu vou explicar mais ou menos os termos, tá bom? Não se preocupe. Aí o que acontece? Essa questão aqui, ela não é muito conteudista. Ela é uma questão interpretativa, só que a alternativa deixa ela mais complicada. Mas eu vou ajudar vocês, tá bom? Meu objetivo aqui é esse. Vamos dizer que uma pessoa, só por ela ter uma certa identidade de gênero, só por ela ter uma certa raça, ela é alvo de preconceito, aí o seu discurso é desconsiderado, é descredibilizado. Por exemplo, uma pessoa negra, né, que ela sofre de preconceito, sofre de racismo, é um grupo que faz parte de um grupo que muitas vezes é marginalizado, ela vai falar alguma coisa e o discurso dela é dito menos importante do que de uma pessoa branca, né? Que por muito tempo foi grupo dominante, ainda hoje, é só por conta da sua raça, da sua identidade, entendeu? Mesma coisa acontece com pessoas homossexuais, que sofrem preconceito, homofobia, pessoas de outros grupos de gênero, de outras identidades de gênero, de outras ideologias, entendeu? De outras raças também. Eu dei só aqui como exemplo, né, para vocês terem entendido. Tudo bem? Então é mais ou menos isso que o texto quer dizer, tá bom? E é verdade, né? Com base na reflexão do texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Aí ele quer que a gente explique que tipo de injustiça é essa. Aí ele coloca alguns termos meio complicados, né? Olha, esse tipo de injustiça é uma injustiça estética. Quando ele fala estética, na filosofia tem várias formas. Tanto tem a estética visual, né? A beleza, o comportamento, não o comportamento, mas a roupa, a modo de se vestir, como também a estética da arte, tá bom? Nesse caso aqui, ele está falando da estética corporal, que normatiza os padrões corporais. Está errado. Por que está errado? Porque essa injustiça nem sempre é estética. Existe a injustiça estética? Existe. Muitas vezes, moradores de rua são pessoas até muito inteligentes, detêm de um saber enorme, mas só por elas estarem mal vestidas, sujas, né? Aí as pessoas não se importam, não ligam com o saber que muitas vezes as pessoas têm, né? Pela experiência, né? O estudo da prática, né? Aí o que acontece? Isso existe? Essa injustiça existe? Existe. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando de uma questão de identidade. Uma questão que muitas vezes vem pelo gênero ou vem pela raça. Tá bom? Não é uma estética. Tá legal? Ela vem pelos aspectos sensoriais que privilegia as habilidades visuais. Não. Não é uma questão visual. É uma questão de identidade. Tá bom? É uma questão afetiva que impede expressões emocionais, não tem a ver com expressões emocionais. Tem a ver com a identidade, com o discurso, né, que é descredibilizado. Tem a ver com a epistêmica, gente. Episteme é uma coisa importante. Lá na Grécia Antiga, episteme queria dizer conhecimento. Então essa é uma injustiça epistêmica? Porque ele tá querendo dizer que fulano de tal, só por conta da identidade dele, daquele gênero que escolheu ser, ou então daquela raça, ela não detém do conhecimento, não detém da episteme, entendeu? Então é uma injustiça epistêmica, entendeu? É uma injustiça que diz que fulano de tal não tem conhecimento, sendo que muitas vezes ele tem, entendeu? Que prejudica as trocas informacionais. Trocas informacionais, pessoal, é o discurso. É quando você vai falar, quando você vai trocar informação, você vai falar de um assunto importante, entendeu? Às vezes, gente, muitas vezes isso acontece. Tem um grupo de amigos, tem uma pessoa que é formada, tem uma pessoa que não é formada. Muitas vezes, o rapaz que não é formado tem muito conhecimento.
Mas só que as pessoas não se importam tanto com o que ele fala, sobre política ou sobre outras coisas, porque o outro que é formado fala melhor. E porque ele é formado. Isso aí é uma coisa que é um preconceito que é enraizado na mente das pessoas. É uma injustiça econômica? Existe injustiça econômica? Existe. Mas não é o que o texto está propondo. A injustiça econômica seria quando você não se importa com o discurso de fulano só porque ele é pobre. Entendeu? Então a alternativa correta é a letra D. Tá bom?